Olá, vencedores, Deus abençoe a todos poderosamente. Amados, eu estava aqui refletindo sobre princípios bíblicos. Nós queremos viver milagres, promessas, queremos viver o melhor de Deus, mas é necessário que venhamos compreender que devemos cumprir princípios. Os princípios de Deus são os caminhos que nos conduzem a viver milagres. Os princípios de Deus são as chaves que têm o poder de abrir o bom tesouro do céu para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa família. Então, amados, nós devemos compreender que alguns princípios bíblicos não devem ser ignorados. Obediência a Deus, fidelidade, aliança, honestidade e caminhar verdadeiramente no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Todas as vezes que nós somos desobedientes à voz de Deus, todas as vezes que nós ignoramos a palavra do Senhor sobre a nossa vida, nós deixamos de viver resposta, nós deixamos de viver milagres. E nós devemos compreender que nós somos uma semente lançada em uma boa terra, uma semente lançada em um solo fértil, que ao seu tempo vai nascer, crescer e frutificar. Mas a única maneira que nós temos para que os nossos frutos sejam bons é quando nós verdadeiramente cumprimos princípios. Quando nós ouvimos e obedecemos a palavra do Senhor. Um exemplo disso é a paternidade, quando a Bíblia nos diz que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, para que quando ela for velha, ou seja, na sua idade mais avançada, na sua idade adulta, ela não venha se desviar daquele caminho a qual ela aprendeu, não se desviar dos princípios que foram ensinadas a ela desde a infância. Então ensina a criança o caminho que se deve andar, princípios. E todos os dias o Espírito Santo ministra ao nosso coração os princípios de Deus. Todos os dias o Espírito Santo ele nos convence da necessidade de ouvir e obedecer à voz de Deus e sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. E eu pergunto para você, será que nós temos cumprido, será que nós temos obedecido à voz de Deus? Será que nós temos sido obedientes naquilo que o Senhor nos chamou? Entenda, amados, que existem 7 princípios bíblicos bastante aplicados e conhecidos, que são autogoverno, caráter, individualidade, mordomia, semear e colher, soberania, união, aliança, lealdade, princípios de Deus. Princípios que nós devemos caminhar dentro deles, que nós devemos andar conforme a vontade de Deus. Eu volto a repetir. Se não há princípio cumprido, se não há princípio executado, não há milagre. Não existe maldição sem causa, mas também não existe milagre e resposta sem princípio cumprido, sem princípio obedecido. Então é necessário que nós venhamos entender que da mesma maneira que não existe maldição sem causa, não existe milagre sem princípio cumprido. Então é ouvir e obedecer a voz de Deus, caminhar dentro dos princípios que Ele nos chamou. Em Provérbios 25, 28 vai dizer assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Assim é o homem que não se domina. Autogoverno, domínio próprio. Assim como uma cidade com seus muros derrubados, uma cidade destruída, uma cidade sem proteção, sem blindagem, uma cidade desgovernada, assim é o homem que não sabe dominar-se, domínio próprio. E para cumprir princípio, meu amado, você precisa ter domínio próprio. Você precisa ter o autocontrole, você precisa estar na direção da sua vida.
da sua mente, dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas ações, das suas atitudes, das suas decisões. Você precisa ter controle sobre si mesmo, sobre a sua mente, sobre a sua matéria, sobre o seu coração. É necessário que você tenha o autogoverno, o domínio próprio. É saber controlar nosso comportamento, as nossas atitudes em casa, no ambiente do trabalho, com os familiares, na escola, na igreja, com os amigos, em todos os ambientes que Deus te plantar. Você sabe viver, você sabe conviver, porque você é alguém que ouve e obedece à voz de Deus. Você é alguém que controla as suas emoções, você tem domínio próprio, você tem os frutos do Espírito e nada é capaz de te dominar, porque você está no controle. É o domínio próprio, é o autogoverno, é você ter controle sobre si mesmo, é você ter disciplina, é você ter domínio próprio, é isso. O autogoverno, controle. Isso é um princípio de Deus para a nossa vida também. Domínio próprio, é um princípio para vencer, é um princípio para crescer, para prosperar, para conquistar, para alcançar lugares altos. É necessário que nós tenhamos isso na nossa vida. Então a única maneira de você vencer, guerreiro e guerreira de Deus, a única maneira de você vencer é obedecendo princípios. E quando nós falamos, meu amado, em domínio próprio, em governo, quando nós falamos da vontade de Deus sobre a nossa vida, nós devemos compreender que o domínio próprio, o autogoverno, ele nos dá a capacidade de cumprir regras. Nós somos capazes de criar diante de nós uma realidade, um cenário onde nós vivemos segundo a vontade de Deus e nós conseguimos cumprir regras, caminhar no centro da vontade de Deus, sem dificuldade. E quando eu falo de cumprir regras, de fazer o que precisa ser feito, não é aquilo que eu e você gostamos de fazer, mas é aquilo que é necessário, é aquilo que é preciso, é aquilo que precisa ser feito, é aquilo que precisa ser executado. Quem tem domínio próprio, quem tem o autogoverno, quem tem o controle, ele não tem dificuldade em cumprir regras, em obedecer leis, ainda que não seja da sua vontade, ainda que não seja como ele quer. Ele não tem dificuldade em cumprir regras, ainda que ele não goste delas. Então isso é princípio de Deus. É o que nós temos muitas vezes dificuldade em compreender. Porque princípios geram milagres, princípios abrem portas, princípios conduzem a milagres. Mas princípio é obediência. Princípio é obediência. É ouvir e obedecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso é princípio. Então todas as vezes que você quebra regra, que você é desobediente, que você é desleal, que você não tem aliança, que você é corrupto, que você é desonesto, todas as vezes que você quebra os princípios de Deus, a sua vida entra em regressão. Ou seja, você está andando para trás. Você não está tendo progresso, está tendo regresso, está andando para trás. Está olhando para trás. Cuidado para não virar estátua de sal. Desperta. Princípio conduz a milagres. É isso. Nós devemos entender, compreender essa palavra. Quando Deus chamou o homem, Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem para que o homem fosse a sua imagem e a sua semelhança. Não somente a aparência, mas para que verdadeiramente o poder, a essência, a glória de Deus estivesse dentro do homem. O desejo de Deus foi formar o homem a sua imagem conforme a sua semelhança e colocar dentro de nós a sua natureza, ou seja, formar o seu próprio caráter
dentro de nós. Mas quando o homem desobedeceu, olha isso, o homem foi retirado da presença, o homem foi expulso do jardim, o homem deixou fluir de dentro dele através da desobediência o seu mau caráter, a maldade, a essência do pecado, a essência da vergonha, da deslealdade, da quebra de aliança. Porque o desejo de Deus era o quê? Formar a imagem e a natureza de Jesus em nós. Formar o caráter de Cristo dentro de nós. Mas aí o homem deixou que tudo isso fosse lançado fora. Através do quê? De quebra de princípio. Ouvir e obedecer. Quebrou o princípio, está debaixo de maldição. Quebrou o princípio, está sujeito às consequências da desobediência. Quebrou o princípio, está sujeito ao resultado que é o fracasso. Então, princípio gera milagre, quebra de princípio gera maldição. Quando nós falamos de milagre, bênção, maldição, nós estamos falando do que é bom, do que é mal, do que é bom, do que é ruim. Entenda isso. Quebrou o princípio, mergulhou naquilo que não é bom. Então, continuemos aqui. Refrigerantinho. Então, amados, é isso. É os princípios de Deus para que nós possamos viver a vontade de Deus. Então, nós temos aí diante de nós princípios do domínio próprio, do governo. Temos aí o princípio da vontade e da verdade de Deus moldando o nosso caráter humano. E também nós temos o princípio de Deus que nos ensina sobre a individualidade, a diferença. Como Romanos 12,5 diz assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, nem todos terão o mesmo dom, o mesmo talento, a mesma capacidade, mas todos fazem parte do mesmo corpo, são membros de um mesmo corpo, a qual cabeça é Cristo. Então nós devemos compreender isso. Individualidade. Romanos 12:5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então nós devemos entender isso, entender essa capacidade. Apesar de sermos todos criados por Deus, somos diferentes e únicos para Ele. Precisamos aprender a conviver com os outros, respeitando essas diferenças. Meus amados, como que isso é tão complexo, não é verdade? Quando nós falamos de princípios de Deus, de caráter de Deus, de autogoverno, de domínio próprio, do caráter de Cristo em nós, e nós falamos da individualidade de cada ser vivente, de cada irmão, de cada semelhante. Como que isso é complicado, não é verdade? Porque é necessário que nós venhamos respeitar as diferenças uns dos outros no nosso ambiente de trabalho, na igreja, na escola, no ambiente familiar, no casamento, respeitar as diferenças uns dos outros. Somos todos criados por Deus, somos únicos, porém diferentes, semelhantes uns aos outros, a imagem e semelhança de Deus, mas somos diferentes. Existe a individualidade de cada ser. Isso deve ser respeitado. Isso deve ser respeitado. E é o que muitas vezes nós não vemos, muitas vezes no ambiente da igreja, no ambiente da escola, no ambiente de trabalho, onde existem conflitos, contendas, guerras, divisões, onde pelo ego humano, por quebra de princípios, onde nós não exercemos isso que a Bíblia diz, os princípios de Deus, muitas vezes nós nos envolvemos em conflitos por desobediência e por quebra de princípio e por não respeitar o espaço, a diferença, a individualidade do outro. Então,
tem que ter essa percepção, porque isso é princípio de Deus para as nossas vidas. Princípios bíblicos, princípios de Deus, caminhos para viver segundo a vontade de Deus. E outra coisa, amado, Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para sermos como Cristo, porque o maior do reino é aquele que serve. Então, o princípio de sabedoria, de respeitar o irmão, de vencer, de crescer, prosperar, cumprir princípios de Deus, é quando você entende que o Senhor te chamou para servir. Né? Deus te chamou para honrar também, né, aqueles que estão à sua volta. Então Deus confiou a você pessoas, Deus confiou a você ambientes, né? E Deus quer que você cuide disso da melhor maneira possível. Deus quer que você cuide do seu ambiente de trabalho, que você cuide do seu ambiente de fé, que você cuide de todo lugar onde Deus te plantar, que você possa nascer, crescer e frutificar, que você possa ser uma árvore de bons frutos. Então, olha isso. Deus nos chamou para viver o seu propósito, a sua vontade. Propósito, razão de ser, razão de viver e razão de existir. Propósito, plenitude da vontade de Deus, razão de ser, de viver, de existir. Princípios, tudo aquilo que eu preciso cumprir para que eu viva o propósito, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável sobre a minha vida. Então observe bem que em Gálatas 6,7 diz assim: pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Isso gera paz ou preocupação no seu coração? Isso te deixa tranquilo ou te deixa agitado? Te deixa conflitante? Porque o homem, ele vai plantar, mas ele também vai colher, pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Plantar, colher e desfrutar. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E tudo que ele colher, ele vai ser obrigado ao quê? A desfrutar daquilo. Então, quando eu planto coisas ruins, que eu quebro o princípio, eu sou desobediente, eu sou desleal, sou desobediente, desleal, desaliançado, eu quebro princípios, eu estou me sujeitando à colheita de tudo isso. Eu estou me sujeitando à colheita da maldade, à colheita da frustração, à colheita da dor, à colheita da solidão, à colheita, muitas vezes, da decepção. Por quê? Porque eu quebrei princípios que me conduziam a viver maravilhas, a viver milagres. Porque tudo que o homem planta, ele vai ter que colher. Lá fora nós ouvimos e não é mentira. O plantio é livre, porém a colheita, esta é obrigatória. Tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6,7. Está lá escrito. Então é necessário que venhamos compreender, ouvir e obedecer a voz de Deus, cumprir princípios de fidelidade, de lealdade, de aliança. Outra coisa, né, amados, quando nós falamos de princípio, nós falamos de altar, falamos de dízimos, de oferta, de fidelidade, de generosidade com as finanças diante do altar de Deus. Muitas pessoas, por não compreender que isso também faz parte da adoração, do princípio de fé, elas têm uma resistência imensa em cumprir princípios da vontade de Deus, em honrar a Deus também com a sua vida financeira, em honrar a Deus com as suas finanças, em honrar a Deus com o dízimo, com a oferta, em honrar a Deus com as primícias, primeiramente o reino de Deus, depois, tendo isso, primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. É princípio. Mas as pessoas são resistentes. Quando fala de lei, de fidelidade, de lealdade, de aliança, de princípio a ser cumprido, principalmente quando é necessária uma ação, as pessoas são resistentes a isso. Mas nós devemos compreender que cada atitude, cada palavra, cada gesto, cada ação
ela é uma semente que nós estamos plantando. E todas as nossas atitudes no mundo espiritual, no nosso ambiente de convivência, no mundo físico, em todas as áreas onde nós estamos, onde Deus nos plantou, cada atitude nossa, cada gesto, cada ação é uma semente lançada em um solo fértil. E essa semente, ela vai nascer, crescer e frutificar. E nós devemos compreender que os frutos serão correspondentes ao plantio. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos através de pensamentos, obras, atitudes. É dali que vai vir a nossa colheita. Então, se atente sobre isso. Observe bem as suas ações para que você possa viver o centro da vontade de Deus sobre a sua vida. Lá em Êxodo 15:18 diz assim: o Senhor reinará eternamente e perpetuamente. O Senhor reinará para sempre. Então, amados, Deus é a fonte de todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Porque dele, para ele são todas as coisas, tudo pertence a ele, tudo é dele. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é eterno. Ele é o Senhor das nossas vidas. E tudo isso, meus amados, para que nós possamos viver a vontade de Deus, é necessário ter união, aliança, um propósito tão profundo que é a união. Lá em Salmo 133, diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso se aplica na igreja, isso se aplica no ambiente familiar, isso se aplica no ambiente de trabalho, na escola. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quando nós falamos dos irmãos, nós devemos compreender que todos nós somos filhos de um só Pai. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. O irmãozinho lá que não frequenta a sua igreja ou não é da sua religião, ele também é seu irmão. O irmãozinho que muitas vezes está no vício, ele também é seu irmão. Aquela pessoa que muitas vezes teve uma ação que te feriu, que te machucou, que te decepcionou, ele também é seu irmão. Por isso que nós devemos entender que é necessário liberar perdão, é necessário ter o autocontrole, o domínio próprio, é necessário ter sabedoria, porque a palavra de Deus, os princípios de Deus para a nossa vida são esses. Quão bom e quão suave é que todos possam viver na plenitude da comunhão e no centro da vontade de Deus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É princípio de Deus. É propósito do céu para as nossas vidas. Olha, nós somos diferentes, como eu disse a respeito da individualidade, mas eu preciso de você, nós precisamos uns dos outros e precisamos amar o próximo como nós mesmos. Nós devemos exercer o amor de Deus sobre a vida dos nossos irmãos. Por isso que é bom e é suave que vivamos em paz, que vivamos em comunhão, no centro da vontade de Deus. Precisamos uns dos outros e precisamos também amar e respeitar o nosso irmão. São princípios de Deus para as nossas vidas. São princípios do céu para que possamos viver uma vida abundante, uma vida de milagre, uma vida transbordante, uma vida de aliança, uma vida de céus abertos. Então, amados, eu abordei um pouco, da questão dos princípios de Deus para a nossa vida, para a nossa história, para que possamos desfrutar do melhor de Deus, para que possamos ter uma vida excelente. Falamos aí do domínio próprio, do autogoverno, falamos aí do caráter, falamos aí da semeadura,
Falamos de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Autogoverno, caráter, respeitar a individualidade, servir, plantar, semear e colher, a soberania de Deus, a unidade do corpo de Cristo. Então, tudo isso são princípios. Falamos de altar, falamos de dízimo, de oferta, de fidelidade, de lealdade, de aliança. Tudo isso são princípios, santidade, separação. São princípios que nos conduzem a viver um ambiente próspero e abençoado, para viver uma vida abundante. Então é necessário ter aliança, lealdade, princípio de altar, separação, consagrar-se para Deus, santidade, altar, vida com Deus, princípios de uma vida de milagre. Amados, agradeço pela sua atenção, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua história, o teu dia. Então reflita sobre isso, que o Espírito Santo continue falando melhor ao teu coração, e um dia de milagre. Deus te abençoe, fique na paz, o Senhor é contigo.